Olá, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade às formações sobre os pecados capitais e as virtudes opostas. Hoje nós vamos falar sobre o pecado da ira e a virtude oposta, que é a mansidão. Meu nome é Brena, eu faço parte do Ministério de Formação e sou discípula na comunidade católica de Missão e Adoração Fanuel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A ira é um sentimento, uma paixão própria do ser humano que depende da nossa vontade, da nossa razão, para se tornar ou não um pecado. A Igreja nos ensina que existe a ira boa, a ira justa e a ira má, que é o pecado. A ira justa é quando a gente se indigna com toda a razão perante um ato de crueldade, uma injustiça, uma mentira deslavada, uma ofensa a Deus ou à Igreja, ou a uma sequência de crimes impunes. São Tomás nos diz que a capacidade de irar-se, de se indignar, é a verdadeira força de resistência da alma. E São João Crisóstomo citou que quem não se indigna quando há um motivo, peca. Nós não podemos nos tornar frios e ficarmos alheios às impunidades e tudo de ruim que acontece no mundo. Mas quando é que essa ira justa, essa ira boa, se torna um pecado, uma ira má? É quando não é uma ira contra o mal ou contra a prática do mal em si, e sim o ódio contra quem praticou ou quem propagou esse mal. Santo Agostinho nos diz que nós devemos detestar o erro e amar quem errou. É a mesma coisa que Jesus Cristo faz com a gente. Ele condena e rejeita o pecado, mas ama e acolhe o pecador. O pecado da ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, rancor, ódio, cólera, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. É o desejo ardente de repelir, castigar, condenar e prejudicar alguém. A ira má é um estado emocional desordenado, é uma raiva excessiva. E os efeitos desse pecado são as traições, os assassinatos, as guerras, as amarguras, as perdas de amizades, as intrigas. O pecado da ira nos faz perder a sabedoria, a amabilidade, a moderação e a nossa paz interior. Nos torna pessoas egoístas e impacientes. São Tomás menciona 3 tipos de ira. A primeira é a ira aguda. É quando a pessoa se irrita por qualquer motivo, qualquer coisinha. A segunda é a ira amarga. É aquela pessoa que não consegue esquecer aquilo que aconteceu. É aquela pessoa que guarda dentro do coração aquela raiva, aquela ira. E a terceira é a ira difícil, a ira grave, que é quando a pessoa não para enquanto ela não se vingar ou ela devolver o troco, ela fizer em dobro aquele mal que ela presenciou ou que fizeram a ela, né? A ira descontrolada, ela é ligada diretamente ao orgulho, à soberba. Pessoas conhecidas como pavio curto, gênio forte, não leva desaforo para casa, essas pessoas são as que mais sofrem com o pecado da ira. Para combater esse pecado, é preciso estar atento aos pequenos momentos de raiva, mau humor, pequenos momentos de irritação, irritações desmedidas que geram palavras agressivas, gestos violentos, né? É preciso aprender a rechaçar os pensamentos ruins que vierem na hora. É preciso perdoar, deixar a raiva de lado e voltar a caminhar, voltar a seguir em frente. Lá em Efésios, São Paulo nos diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. São Paulo quer nos ensinar, ensinou a Efésios e quer nos ensinar também
que nós não podemos dormir com o nosso coração cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de ódio. A ira breve, ela faz parte da natureza humana, mas ela deve ser tratada imediatamente. E qual é a virtude que nos auxilia contra este pecado? A virtude oposta ao pecado da ira é a virtude da mansidão. A mansidão é uma força revestida de veludo. É calma, é tranquilidade, é equilíbrio emocional. Está ligada ao respeito incondicional ao ser humano, ao próximo, quem quer que ele seja, o que quer que ele seja. Quando nós praticamos a mansidão, nós adquirimos uma paz com Deus, pois a gente passa a aceitar aquilo que acontece na nossa vida e até as coisas mais desagradáveis, de forma mais serena, de forma mais tranquila, né? Nós passamos a ter paz com o próximo, pois nós começamos a entender o seu jeito, a conviver com suas falhas, com os seus pecados, e nos traz uma paz com a gente mesmo. Quando nós caímos, quando nós pecamos, nós ficamos irritados ou ficamos impacientes com isso. Pelo contrário, a gente respira fundo, aprende com aquele pecado e retorna para o Senhor. Uma pessoa mansa, ela não é uma pessoa morosa, quieta, tímida, fria, calculista e nem tola. Ser manso não é ser fraco. Pelo contrário, ser manso é abrir mão da sua força. É não deixar ser coordenado pelos seus sentimentos ou pelas suas vontades. É ser muito maior que os seus impulsos, que os seus desejos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5, o Senhor nos prometeu: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra que Deus fala não é um mero pedaço de terreno, não. Essa terra que Deus fala é bênção, é a presença de Deus. É isso que os mansos irão herdar, as bênçãos de Deus, a presença de Deus na sua vida. São Tiago nos dá uma sugestão de como praticarmos a mansidão e de como ela pode se manifestar em nós. Ele vem dizer assim: todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. O Senhor nos convida a seguir o seu exemplo, a seguir o seu exemplo de mansidão. Jesus manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Próximas formações virão e eu espero você para nos acompanhar. Segue a gente no nosso canal, tá certo? Comunidade Fanuel, aqui no Instagram. Nós também estamos no YouTube, nos procura lá e nos segue, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Salve Maria!